Sejam bem-vindos ao nosso primeiro workshop, falando sobre igreja, liderança. E esse é o nosso tema da noite, a igreja na atualidade e liderança. Hoje está umas pessoas muito importantes aqui, pastor Adair Moreno, pastor, vou olhar o nome dele aqui, Patrício Freitas e a pastora Valdirene. Estamos aqui cumprindo todas as regras, o álcool gel. A distância também e as máscaras. Mas para responder as perguntas, estaremos tirando a máscara e fica até mais confortável, Então, primeiro, antes para estarmos começando, quero que cada um se apresenta, Vamos começar ali. Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Sou pastor e cantora Adair Moreno. Acabei ligando para aqui. Sou pastor e cantora Adair Moreno. Espero poder de alguma maneira acrescer conhecimento mesmo em nossa limitação, poder ajudar de alguma maneira, tá bom? Você pode participar, faça a sua pergunta. Se não der conta de responder, tem uns pastores aqui que vai dar conta. Valeu. O pastor, agora o Patrício Freitas. Muito bem, me chamo pastor Valdirene Patrício Freitas, sou filho do saudoso pastor Euclides Garcia, pastora Valdai, Eu tenho assim um legado muito forte aqui. Meu pai, 51 anos de ministério, minha mãe, a única mulher brasileira a escrever a Bíblia no punho 2 vezes, e eu sou filho deste casal. Então, eu sou pastor, cantor, pregador. Estamos aqui para somar nesse workshop. Nós, na medida do possível, naquilo que Deus tem nos entregado, nós vamos dar o nosso ponto de vista, nós vamos dar aqui a luz da Bíblia, compartilhar com os companheiros, pastor Daí, pastora Valdirene, e vai ser uma alegria. E você que está aí do outro lado, pode ter certeza que você vai enriquecer, vai ser abençoado, vai ser edificado, porque o nosso intuito aqui não é glória para nós, é a glória para Deus. E agradecer aí o nosso intermediário, o nosso apresentador, que vamos bater um papo aqui bem descontraído, e a presença do Espírito Santo eu tenho certeza. Paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Valdirene, esposa do pastor Clidoval, onde a gente faz um trabalho ali no Vida Nova. Estamos aqui para somar, como o pastor Moreno ali falou, Adair Moreno, estamos aqui para responder as perguntas. Se não der conta, alguém vai responder por nós, amém? Faça a sua pergunta, participe em nome do Senhor Jesus, que possamos acrescentar algo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. As perguntas hoje, nesse workshop, falando sobre liderança, atualidade da igreja, lembrando aí, que todos nós já sabemos que vivemos em tempos difíceis, pandemia, algumas mortes, essa doença que está se alastrando, o nosso mundo. E assim, eu quero fazer primeiro a primeira pergunta, o pastor Adair Moreno, qual é o posicionamento da igreja em relação a essa pandemia? O que o senhor acha? Posicionamento a esse tempo que estamos passando, da pandemia. Pode tirar a mão? Pode sim. Aleluia. Bom, David, é importante, no começo dessa pandemia, a gente viu e ouviu tantas pessoas criticando os líderes que fecharam suas igrejas por determinação ou por sugestão governamental. E a igreja, no geral, não generalizando, como é que eu vou te falar? Algumas fez alguma coisa, a grande maioria fez o que costuma fazer, nada. Deixou, como diz a música daquele cantor lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então assim, os que sobreviveram, os que escapar, volta. E eu acho que a igreja deveria fazer mais. Isso é vivenciar em amor. Claro que a gente não pode generalizar. Teve gente que... Porque o maior apoio que a igreja precisa dar hoje é apoio espiritual.
É aquela pessoa que está triste, está doente, está oprimida. Pessoas que mergulharam em depressão, pessoas que, ainda que existindo, deixou por causa dessa doença, porque tem gente que fica, né, fica pinel. Então, a minha opinião é que a igreja poderia ter feito mais, muito mais. Amém. Pastor Patrício Freitas. Veja bem, eu vejo assim, pelo lado pessoal, humanamente falando, a igreja chegou a um ponto que as pessoas imaginaram assim, não, é porque a igreja serve um Deus poderoso, um Deus vivo, nós não precisamos acatar ou fazer a nossa parte. Não, a Bíblia, a própria Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo isso sucede igualmente a todos. Não é porque eu sirvo a Deus, aceitei a Jesus, sirvo um Deus poderoso que faz e que acontece, que eu estou imune. Nós não podemos levar por esse lado cidadão, que Deus pode nos proteger. Isso aí a gente não precisa nem explicar, mas teve muitas igrejas que realmente, até líderes que levou por um lado o pessoal, não vou fechar, não vai acontecer, e acabou que teve que entrar pelo lado da justiça para que as pessoas pudessem entender que nós, enquanto formos igrejas aqui terra das nossas instituições, das nossas autoridades, que foi constituída por Deus. Amém. Pastora Valdirene Abreu. Bom, eu vou falar de mim, né? Quando veio essa pandemia, minha maior preocupação foi com as pessoas que perderam o emprego, com as pessoas que ficaram dentro de casa, mas passando necessidade. Então, assim, se todas as igrejas tivessem reunido para poder ajudar essas pessoas, teria sido um número menor. Mas, infelizmente, essa não foi a realidade. Quanto a acatar o governo, eu concordo plenamente, porque o Senhor disse que dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? Então, os governadores foi constituído também pelo Senhor. Constituído pelo Senhor. Da mesma forma que nós erramos, eles também erram, eles também acertam, né? Só que, o que aconteceu? Muitos fechamos as portas, mas a gente foi ao trio orar pelos funcionários. Por quê? Porque eles estavam ali, eles tinham que trabalhar. Então, se eles tinham que trabalhar, eles precisavam de cobertura espiritual. Então, a gente fomos, né, até eles para orar por eles. Andamos na rua usando máscara, fazendo visita. Eu e meu esposo, geralmente 2 ou 3 pessoas, porque não podia aglomerar, mas indo visitar, orar, como o pastor mesmo falou, as pessoas estavam entrando num grau de depressão, né? Muitos achando que ia morrer. Teve gente que ficou tão alucinado que achou que já ia morrer, que o mundo ia acabar, né? Então, nós precisamos unir nossas forças. E a igreja atual, ela tem um potencial muito grande para fazer mais, né? Eu até brinquei, uma brincadeira que é realidade. Enquanto o povo do mundo que não tem entendimento das coisas de Deus estava fazendo rave, o povo de Deus estava escondido debaixo da cama, podendo sair, orar, ministrar, levar a palavra. As pessoas ainda passam uma situação muito difícil por causa dessa pandemia. Amém. Para fechar esse ponto em relação à pandemia, além de ser uma doença física, ela é psicológica também. Eu tenho um amigo meu que ele é enfermeiro e ele disse que tem pessoas que estão internadas, passaram pelo isolamento, estão curadas e não querem sair do hospital. Na cabeça dele, o cérebro manda o comando para o corpo e o corpo obedece que ele está doente e ele está morrendo fisicamente por causa do psicológico, né? Então, assim, essa doença, ela se alastrou mesmo até aquelas pessoas que não estão doentes, né? E então, nós, né, somos, né, evangélicos, servimos um Deus vivo, né, um Deus poderoso. Temos que estar mais ainda com a vida espiritual, né? Para poder, não imune, porque podemos sim pegar essa doença, né? Mas ter o discernimento espiritual, né?
Alguém quer finalizar? O interessante que você tocou numa área aqui é eu ou 19. Vai servir para duas lições já. Tem muitas, vai acontecer mais porque, né, dá um novo tempo chegando. Tenho certeza que quando passar e tudo isso aí, muitas lições vão. Mas eu tirei duas. Primeiro, relacionamento, né, familiar. Relacionamento entre marido e mulher. Não tinha tempo mais o marido para a mulher. Agora, querendo ou não, o marido tem que ficar vendo a mulher. No começo, a coisa afundilou. Hoje, já tem vai para o trabalho, vai fazer os seus afazeres, mas no primeiro mês, realmente, querendo ou não, tinha que ficar ali 24 horas olhando para a esposa, para o esposo, né? No espírito, pais e filhos. Relacionamento entre pais e filhos. Os pais não tinham mais tempo para brincar com o filho, a mãe que fica mais também, né? E a principal coisa foi relacionamento entre igrejas. Quebrou muito tabu. Igrejas com irmãs nossas, né? Que às vezes, entre aspas, a gente isolava. Deus fez com que o povo aproximasse em oração. O dia que marcou aquele jejum nacional, eu vi milhões e milhões de unidas num só propósito, buscando um só alvo, clamando a Deus para que essa enfermidade, que essa pandemia fosse exterminada. E tenho certeza que Deus ouviu o clamor de milhões e milhões de brasileiros, de pessoas que estavam clamando a Deus por este momento. Não encerrou ainda, porque a gente sabe que isso tudo é a permissão de Deus, é o tempo certo, na hora que fala assim, acabou, né? Mas a gente, enquanto estiver aqui, a gente tem que fazer nossas precauções. Amém. Eu lembro daquela parábola da dracma perdida, né? Voltamos a dentro do nosso lar para procurar aquela dracma, né? E Deus, ele não fez para que nós viemos espalhar, né? Ele fez para que nós viemos unir, estar junto, né? E com vontade de estar junto, né? Porque tem gente que fala, eu não posso abraçar o irmão, mas já estava longe há tempo, né? Então hoje muitas pessoas geram esse desejo. Vamos finalizar esse ponto. Agora, em relação à igreja, né? A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Já escutamos, né, esse versículo e muitos dizem, quer dizer que a presença de Deus está onde estiver 2 ou 3 reunidos, né? E os irmãos reunidos, né? Isso aqui é igreja. Falamos de Jesus, tendo a presença de Jesus, e isso é ser igreja, né? E sobre a igreja hoje, a igreja atual, né? A igreja evangélica e a sua instituição hoje, na sua opinião, pastor Day Moreno, o que o senhor acha, o que a igreja, a instituição, está fazendo a diferença para o povo lá do mundo? O que a instituição igreja em si, está fazendo para resgatar almas lá no mundo? Olha, está fazendo muito pouco. Está fazendo, deveria fazer mais. Né? Hoje a igreja ela precisa, a igreja ela foca mais no que você tem do que no que você realmente que é uma vida. A igreja, na minha opinião, claro que a gente nem sempre generalizando, e aqui a minha crítica não é mal. De pessoas, né? E é ela que forma a instituição. A igreja, ela deveria fazer mais, muito mais. Porque, infelizmente, há um egocentrismo muito grande. Porque assim, por exemplo, eu sou da igreja A, você da igreja B, você da igreja C, e a gente fica concorrendo entre si, ao invés de preocupar com a pessoa lá fora. Aí permanece aquele negócio de jogo fora, mas não te dou. Eu prefiro que fulano no inferno do que vê-lo na tua igreja. Para cada igreja, a gente começa a inventar. No partir do pão e nas orações. E aí o versículo seguinte, que é mais bonito ainda, olha. E cada alma havia temor, muitos prodígios, e todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí o versículo seguinte vai dizer que aqueles que tinham melhores condições
vendiam as suas propriedades e entregavam para os apóstolos, porque os apóstolos sabiam qual era a família que estava mais carente, então repartia ali. Ninguém tinha aquela ambição, aquela arrogância, eu tenho mais, e as pessoas estão passando necessidade. O dia que eu aprender a estender a minha mão, foi por isso que o sábio Salomão falou: olha, não diga ao teu próximo, vai e volte amanhã, tendo no teu poder hoje fazê-lo. Porque esse é o nosso erro. Eu tenho ali um pouquinho, tirar daquele pouquinho que eu tenho para semear na vida do meu irmão. Eu tenho certeza que se hoje eu vou saciar a necessidade daquele irmão hoje, amanhã pode eu estar o quadro invertido, pode ser eu na situação, mas eu pratiquei o bem. Eu fiz a minha parte. Ou seja, eu depositei crédito. E tem muita gente querendo exigir de Deus, sendo que não tem crédito com Ele. Então, o dia que eu aprender a depositar crédito na presença de Deus, pode ter certeza que deixar faltar, a igreja vai ter um papel bonito, porque a instituição igreja, né, esse é o papel. Primeiro, é a evangelização, é pregar o reino, pregar a salvação, pregar Cristo pendurado na cruz, não está mais nela, ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Mas a igreja também tem um papel social, que é ajudar as viúvas, os órfãos, as pessoas necessitadas. Então eu tenho que estender a minha mão, é o meu ponto de vista, tem que da obra social. Pastora Valdirene. Glória a Deus, né? Eu quero estar lendo aqui em Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até ali. Eu estou fazendo um trabalho. Essa foi a frase de Neemias: eu estou fazendo um trabalho. Ou seja, estamos fazendo esse trabalho? Será que nós, como igreja, estamos preocupados em verdadeiramente resgatar almas? Porque hoje não era para estar dessa forma, porque os tempos mudaram. Mas, infelizmente, continua muita coisa errada. Como é errada? Estamos olhando para as pessoas e querendo que a pessoa venha para a casa do Senhor e seja do jeito que nós somos. Mas essa não é a realidade. Ele vai vir do jeito que ele é. Quem vai transformar ele vai ser Deus, através da palavra. Da palavra. O fulano não pode cantar porque é amigado. A fulana não pode cantar porque... A palavra de Deus diz: todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Eu já vi o que Deus fez na vida de pessoas que eram amigadas, e tiveram a oportunidade de adorar o Senhor, e por causa disso largou da droga. Pastora, quando eu lembro que eu vou louvar, que eu sou levita, eu sinto aquela vontade de usar droga, mas quando eu lembro que eu sou levita, eu falo para mim mesma: eu não posso. Então, oportunidade. A igreja hoje precisa dar oportunidade para as pessoas experimentar esse Deus. Esse Deus que um dia trabalhou na nossa vida, que um dia nos aceitou do jeito que nós éramos. Tem pessoas que nasceram no berço cristão, outros não. Outros não passa na frente da igreja e olha, né, do templo, e fala assim: eu queria entrar. Aí olha para ele e fala: mas eu não posso entrar com essa roupa. Eu não posso entrar com esse cabelo, eu não posso entrar com esse piercing. Eu não posso entrar com esse alagador, porque eles vão ficar todo mundo me olhando. E essa é a realidade. Nós devemos abraçar. A igreja atual, ela tem que abraçar. Abraçar as pessoas lá fora do jeito que elas estão. Do jeito que elas estão. Corta o meu coração quando eu vejo acontecer alguma catástrofe de... Se uma pessoa ser assassinada, como a gente vê muito no Vida Nova, né? E aí eu vejo o povo de Deus, aquele que diz que é cristão, falar bem feito, era bandido. Nós, como igreja, precisamos ser diferentes. Nós, como igreja, nós não podemos falar esse bandido, não. Nós temos que ir lá abraçar a mãe, abraçar o pai. Orar por eles, orar por essa família. Aproveitar aquele momento para ser a diferença naquela família. E acolher eles do jeito que eles são. Então, o que está faltando na igreja atual? Acolher mais. Acolher as pessoas do jeito que elas são.
Do jeito que elas estão, elas vão vir e é a palavra que liberta. Tem pessoas que, infelizmente, chegam para mim e falam assim: eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa adequada. Então, a igreja atual não tem que olhar o ser humano de cima e baixo, tem que ir lá e abraçar, tem que ir lá e cuidar, tem que ir lá e curar as feridas através da palavra. O que está faltando? Menos, parece que tem medo de agradar fulano. Não, irmãos, nós temos que agradar o Senhor e acolher o ser humano. Nós precisamos mudar esse paradigma das pessoas entender que servir a Deus é ruim. Nós temos que mostrar para as outras pessoas que servir a Deus é prazeroso, é gostoso, é gratificante, é maravilhoso. Amém? Amém. Alguém quer complementar? Para a gente finalizar? Bom, só aproveitando o gancho da pastora, a grande verdade é que hoje nós inventamos regras que não têm nada a ver com a Bíblia. A igreja, ao invés de se tornar um imã, onde atrai aquele que precisa de Jesus, se torna um repelente, né? Então a gente é interessante. Por exemplo, Paulo em Atos capítulo 16, quando o carcereiro tentou se matar, o que ele diz? Ele diz: olha, o que eu preciso para ser salvo? Ele diz: você precisa crer no Senhor Jesus. Só. O problema é que a religião, porque assim, eu sempre digo, gente, a religião e o evangelho de Cristo não dá certo, nunca funcionou. Aliás, mataram Jesus por causa da religião, né? Aonde tem Jesus não cabe a religião, e aonde tem religião, dificilmente Jesus está lá. Eu digo sem medo de errar. Agora, o que eu faço? Eu começo a botar regra. Jesus chega para aquela mulher em Atos e fala assim: olha, me dá o de beber. Ela fala: você sabia que meu povo não fala com o teu? Aí Jesus falou assim: eu sei. Aí depois que dá aquilo tudo, deu água para Jesus e falou assim: olha, chama o teu marido. Ela fala: tem um probleminha aqui, eu não tenho marido. Jesus falou assim: muito bem, você não tem, você teve 5, velho, e já está no 6º, e esse ainda é dos outros. Se fosse eu, o que eu falaria? Eu esculhambava essa mulher: você é mau caráter, você não presta. E a gente começa a botar regras. Jesus, quando ele chama alguém, não interessa se ele tem pinça, se ele tem tatuagem, se ele está de bermuda, não interessa. Jesus olha para ele e dá o banho de misericórdia e fala: você é meu filho. Só que a igreja faz o quê, pastor? A igreja faz assim, ô pastor David, se você quiser ser filho, tem regras. Você precisa se libertar, você precisa deixar de fumar, deixar de beber, deixar de prostituir, deixar, depois você vem. E engraçado, eu tenho filho, vocês têm filho, né? Todo mundo tem filho, menos você. Engraçado que quando o seu filho, você postou uma foto com o seu filho, né? Você perguntou para ele se ele queria ser seu filho? Né? Não, vou deixar ele crescer, depois que ele tiver no tamanho maior, eu vou falar assim: é o seguinte, para você ser meu filho, você quer ser meu filho? Quero. Então, para ser meu filho, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Senão não vai ser. E você registrando ele ou não, ou seja, você outorgando ele com as leis da terra com papel ou não, ele é teu herdeiro. E esse é o evangelho de Cristo, o evangelho cristocêntrico. Uma igreja onde tem... A hora que der o tempo, esse pode mandar calar, viu? Eu fiz uma pesquisa rápida que eu gostaria de falar com os ouvintes, né? Eu fui rapidinho, fui fazer a lição de casa. Olha só, segundo o IBGE, que é um dos institutos mais conceituados, 1,85 pessoas, gente, é gente para encardir. Desses 211 milhões, 31% são pessoas evangélicas, que dá um total de 65,5 milhões, 65,4 milhões de pessoas. Agora eu digo uma coisa para você: se você olhar, por exemplo, no setor que você congrega e tem a sua igreja, deve ter umas 10 ou 20 igrejas, e não influencia em nada. É igreja topando igreja. Eu vou falar uma coisa para você, para que é padre, eu não vou dizer o nome dele. O cara é mais crente do que muitos crentes. Aliás, crente, eu costumo dizer assim: para de ser crente, seja cristão, porque crente crê em tudo, até o diabo é crente que estremece, mas não obedece. Ele diz assim para mim, ele diz uma coisa, ele diz: Moreno, numa conversa de
Ele, Moreno, eu vou falar uma coisa, você não acha ruim, não? Se me perguntar, eu nego, mas eu vou dizer, eu disse. Vocês sabiam que se vocês soubessem a força que você tem, vocês seriam, ninguém parava vocês hoje no Brasil? Católico? Você já viu brigar com não, que é o mesmo Cristo? Então, vocês se dividem, vocês perdem a força que tem por causa dessa palhaçada de ficar brigando. Então, a igreja não pode ser um tabu, a igreja você não pode levantar um muro entre a pessoa e Deus. Porque às vezes a gente inconscientemente o faz. E talvez conscientemente ou intencionalmente a gente acaba fazendo. Porque se a pastora, esqueci o seu nome, se a pastora Valdirene não adequa na minha concepção de santo, então automaticamente vou falar uma coisa para vocês aqui, vou falar olhando para a câmera aqui, o capaba entra no céu não, vai para o inferno. E ele jura que está fazendo a obra de Deus. E na verdade ele lança todo mundo no inferno, com isso anulando o sacrifício de Cristo, anula o sacrifício de Cristo por mim e por você, Por exemplo, você olha aqui, vê uma igreja com a parede preta dessa aqui, tem gente que desvia, ele morre, velho. Eu vejo o povo meter o pau a falar mal de uma igreja de Goiânia, uma igreja bem conceituada de Goiânia. Porque ela parece uma boate. Porque é isso, aquilo, outro. Aí há pouco tempo, eu contei isso na rádio e volto a dizer, já estou encerrando a minha parte. Eu estava no meu trabalho e chegou um homossexual, uma menina homossexual. Ela chegou e conversando com a chefe, ela diz assim, olha, conversando com outra pessoa, não era nem a chefe, com outra pessoa, e eu escutei ela falando assim, rapaz, você sabia, ontem aconteceu algo que eu nunca tinha visto, que eu nunca pensei. Falou comigo que a minha nova namorada falou que só ficaria comigo se eu fosse na igreja dela. Eu disse que lá em igreja de crente eu não piso, porque esse povo só sabe me esculhambar. Ela disse, então vai me perder. Aí eu fui. Quando eu cheguei na igreja tal, nessa igreja, eles foram lá fora, olhou bem na biloca do meu olho e falou assim, nossa, mas que prazer ter você aqui, pode te dar um abraço? Carcou um abraço nela. E disse assim, você é muito bem-vinda, porque aqui é a casa do Senhor, vou te acompanhar. Ela disse, nunca fui bem tratada em lugar nenhum, e essa igreja fez a diferença. Detalhe, fui lá na frente e me converti, e a partir de hoje, eu e a minha namorada vamos aceitar Jesus. E já tem uns 4 meses, sabe o que aconteceu? Jesus libertou, velho. Então a atitude, esse paradigma que a gente coloca, o David conhece, e os irmãos aqui, nossos irmãos conhecem, que eu fui pastor por mais de 14 anos, pastor dirigente, até 2018. A nossa igreja era uma igreja que não parecia igreja para quem não gostava de igreja. E o povo metiu, rapaz, mas eu estou preocupado com quem não tem nada para falar. Então assim, uma vida ela tem que valer mais do que coisas. A igreja precisa o que eu acho, o que eu deixo de. E isso não pode acontecer, por quê? Porque a gente lança a pessoa no inferno esquecendo um detalhe: no grande dia do Senhor, pastor, eu vou ter que prestar conta dessa vida. Aí, meu filho, a caroba torce. Deixa eu só aproveitar o gancho da que meu parecer. Podemos receber todo mundo. Só que só existe uma regrinha só. É um princípio. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. As práticas, ou seja, a pessoa ela vai ter que mudar de vida, porque Deus ama o pecador, ama ela. O Espírito Santo é Deus que vai moldar a vida dela. Então Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. É um ponto de vista pessoal. E deixa eu só completar aqui, uma tréplica aqui. Concordo em gênero, número e grau com o pastor Patrício. Agora, talvez o nosso defeito, o nosso problema é que a gente fica querendo mudar as pessoas. Então, aquele vinde como está, a gente quebra isso aí. Vem como está, não. Aqui não. Eu vi um testemunho de um ex-travesti, rapidinho. São coisas que eu viajei nesse Brasil todo aí, eu vi. Ele disse assim, olha, eu estava em São Paulo, numa depressão terrível, e resolvi me matar. Entrei na Avenida Anhanguera ali, que todo mundo sabe, lá, muito movimentado, e ele que estava indo, todo travestido, passou de frente a uma igreja, muito bonita, e ele se sentiu atraído para lá. É como se algo puxasse ele para lá. Ele entrou. Quando ele chegou, o porteiro, muito bem trajado, porque porteiro é o cartão postal da igreja, tá, gente? Se o seu porteiro aí for mal-humorado, ranzinza, ranheta, bota para vazar, porque ninguém entra na igreja não, viu? Agora escuta,
Ele chegou, o porteiro bateu a mão nos peitos dele e disse assim: aqui não. Esse tipo de você desse jeito não entra. Ele diz: mas eu quero, sabe, assim, é lindo, chorando. E ele diz: aqui você não entra, por quê? Porque vai na sua casa, troca de roupa e vem. Ele diz: mas olha, moço, não quero saber, aqui você não entra. Beleza. Ele saiu e falou: agora que eu me mato mesmo. Quando ele estava descendo para entrar na Anhanguera, tinha uma igreja pequena. Ele ainda se falou: agora que eu não vou lá mesmo. Diz que a mulher ficou olhando para ele assim, e ele passando sem graça. Ele disse assim: moça, vem cá. E ele ficou sem graça: vem cá. Ele veio, olhou bem no olho dele e disse assim: eu vim cá dizer para você só que Jesus te ama. Ele parou, começou a chorar e disse: como é que é? Você está falando comigo? É, Jesus te ama. Mas eu estou, não, Jesus ele vê através disso aí. Vamos para a igreja comigo? Entra comigo. Ele diz: não, é porque geralmente, não, vem cá. Já passou o braço, entrou com ele, sentou e ele chorou, e Deus libertou, e hoje prega a palavra de Deus. O pastor Fabrício diz uma coisa interessante: Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Só que o que a igreja tem que fazer é deixar o Espírito Santo libertar. A gente tem que parar de se intrometer onde Deus está trabalhando, né? A gente fica tentando mudar as pessoas. O camarada é forrozeiro, vive no puxa-faca. O assunto disso puxa-faca, ele lembra dele. O camarada vive no relabucha, no fanfanfarã. Aí ele vem para a igreja, você quer que o cara fique quietinho só na adoração, meu filho? Você vai matar o velho. Deixa, se Deus quiser mudar, ele muda. Deus, ele muda caráter, mas dificilmente ele muda, qual que é a palavra que eu sempre uso? Deus dificilmente ele muda temperamento. Ele muda, não estou falando que ele muda, dificilmente. Caráter ele transforma, temperamento não. Paulo foi o 14º apóstolo de Cristo, o camarada que anos depois de Jesus foi chamado pelo próprio Deus, que é pelo próprio Jesus, exerceu um ministério maior do que todos e morreu sozinho, velho e doente, porque era insuportável como gente. Viu? Então, é minha opinião. Pode sim, pode. Com o senhor, porque isso acontece no meu lar, dentro da minha casa. Eu fui criada com a minha avó, depois fui embora e fui para o mundo. A nossa igreja, o David sabe, era uma igreja que 70% era jovem. Eu não dava conta de acompanhar. A gente... Porque jovem parece que é tocado a motor. Misericórdia. Então você precisa de trabalhar com jovem, falar a linguagem jovem. Hoje talvez a maior igreja... a igreja que tem o maior número de jovens no Brasil é a Igreja Batista Lagoinha. Eu estou citando o nome porque é algo positivo, muito bom, né? Onde tem um ministério dentro do ministério, mas ali eles não alisam ninguém, não passam a mão no pecado. Ali só que eles trabalham para jovem. Então a dificuldade do jovem hoje é o quê? Vir no culto, por exemplo, ele não pode pular, ele não pode dançar, ele não pode bater palma, ele não pode fazer coreografia, ele não pode ir na igreja, que ele tem que chegar e ficar lá parecendo né, a quarta pessoa da Trindade. E aí ele não fica. Sem falar na questão do pecado, né, velho? Jovem ou raça abençoada para pecar. E peca mesmo, e peca com força, não tem dó. E aí se ele não tiver a confiança do jovem, do seu líder, para que ele chegue até o líder, para pedir ajuda, ele vai afundando cada vez mais. E outra coisa, a igreja não tem atrativo. O atrativo da igreja é Jesus. Bacana, só que Jesus é algo que vive no espiritual, e a igreja é algo físico. E aí ele vai lá fora e ele vê algo que atrai. E como a carne não converte nunca, aí, meu filho, é pabrucutu. A gente acaba perdendo, talvez por falta de interesse, de sabedoria. Tem uma de mim lá, né, tem um pastor, inclusive, da região. Na minha época eu fazia acampa dentro, que era um acampamento que eu já fazia dentro da igreja. Nós ficava dentro, parecendo um tetel que já não dorme, né? Brincava com eles, a gente ia pra chácara, fazia festa do cabelo doido, fazia festa do milho que a gente fazia. Por quê? Tá trazendo o mundo para dentro da igreja. Negativo. Nós estamos valorizando os jovens. Porque ou você não é mudar o evangelho por causa do jovem, é você criar algo dentro do evangelho que atraia esse jovem. Volto a dizer, a igreja tem que ser um atrativo e nunca um repelente. Pastor Fábio. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Patrício. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está mais sobre a lei. Aí vem as obras da carne e fruto do Espírito. Aí é aquela assim, o jovem, eu sou filho de meus princípios, foi escola bíblica dominical. Passei pela área da infância, juventude, adolescência, dei um trabalhinho também para o meu pai nas igrejas, só que pela correção, pela disciplina, aquela disciplina que hoje muitos vão escandalizar, mas foi necessário para mim. Hoje eu não aconselho fazer isso, mas naquela disciplina, naquele tempo, era necessário. Ficava de joelho dentro do púlpito, no culto de doutrina, ensinando para dar exemplo para os outros, para dar, né? Não aconselho não fazer isso hoje, porque se fizer isso hoje dá até cadeia. Mas para mim serviu, ou seja, um princípio, uma disciplina que, como diz, me alertou na adolescência, na juventude. Não é porque eu sou filho de pastor, fui bonzinho, não. Eu tive também uns meio tribuloso. Mas uma das coisas, eu sempre dei exemplo. Como filho de pastor, até hoje, vou inteirar 40 anos de ministério, como o Odair fala. Eu fico feliz de dizer aqui que espelhou aqui a vida dele de levita. E aí que podia herdar isso. A Bíblia diz em Provérbios que a força o aumento do jovem é a sua força, e a dos velhos é as suas cãs, ou seja, cabelos grisalhos. Os velhos têm as experiências da força, dos sonhos, dos projetos. Então a gente tem que relevar, ajudar esses jovens que estão crescendo, porque se a igreja em si, não acolher, o mundo vai acolher. Se a igreja não der a mão amigo, o abraço amigo, né, o traficante lá fora, a festa rave lá fora, o Rock in Rio lá fora, vai acatar os jovens, e quem vai sofrer nisso muito mais não é o adolescente, são os pais, que realmente nossos líderes possam pensar mais nisso e nós possamos dar a mão amiga para esses adolescentes, que eu tenho certeza que na hora certa eles vão saber que aquilo que eles estão praticando, o Espírito Santo convence. O que você está praticando e fazendo não é do meu agrado. Ele automaticamente vai deixar, porque o Espírito Santo, ele é especialista em fazer isso. Fazer com que a pessoa enoja daquilo que ela está praticando, que não agrada aos olhos de Deus. Amém. Pastora Valdirene. Bom, eu também, participei da igreja, da época que mulher não podia nem andar de bicicleta. Eu também, muito abençoada, aprendi a andar de bicicleta escondida. Porque não podia, era pecado, O que eu vejo? Servia para aquela época porque todos acatavam aquela regra. Era normal, era algo normal naquela época. Assim como Jesus, o vestido, e hoje se usa calça, Por que os jovens, principalmente filho de pastor? Porque o povo, a sociedade quer que o filho do pastor seja o próprio pastor. E essa não é a realidade. O filho do pastor olha para o outro lá na rua, com cabelo vermelho, quer pintar o cabelo de vermelho. Olha, está ali, quer cortar o cabelo, quer colocar um brinco. E a gente fica tão preocupado com essas coisas que esquece do essencial. Qual é? A palavra. O mundo dá camisinha. E nós? O que a gente dá para esses jovens? Tem que dar ensino. Tem que falar sobre sexo para jovens. Que as igrejas não falam. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não, tem que sentar e tem que falar com eles. Que não é só usar uma camisinha. Pensa, é filho. É o pecado. É o porquê que não pode se deitar com uma mulher ou com um homem antes do casamento. Mas a gente tem que mostrar o porquê, não é só falar que não pode. Então o mundo, ele dá, como se diz, ele dá os requisitos que eles precisam. A camisinha dá a droga, e dá a droga e fala, olha, se você usar, você vai ficar legal. Mas o que a droga faz depois que ele fica viciado? Então nós temos que preocupar com isso. Em vez de estar preocupando com a cor do cabelo, com o tamanho do cabelo, isso aí, irmão, se Deus quiser o cabelo, porque eu sempre digo, tem pessoas que o Espírito Santo de Deus não aceita, Então o próprio Espírito Santo de Deus vai trabalhar na vida dele ou dela.
Se não quiser o cabelo vermelho, se o Espírito Santo de Deus não quiser o cabelo vermelho, ele mesmo vai tocar no coração da pessoa. Mas enquanto a gente está preocupado com a calça rasgada, porque usa calça, porque usa bermuda, porque usa o cabelo cortado, rapa de um lado, que agora rapa a nuca, corta, nós ficamos tão focados nisso que esquecemos da essencial palavra. Sentar com o jovem, tem que seja todo mundo no chão, brincar, né? Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vocês estudam aí o livro de Salmos. Eu vou fazer 50 perguntas do livro de Salmos. Nessa brincadeira, você faz uma coisa bem descontraída. Se tem um do cabelo vermelho ou do cabelo amarelo, coloca uma peruca também, coloca uma peruca vermelha, depois você tira, coloca uma amarelo, para você mostrar para eles que você tem com igualdade com eles, né? Eu vi uma ministração de uma pastora e achei muito interessante quando ela falou, pastor, e aí começaram a ligar para ela e falar, e ela foi chamar a atenção da filha dela. A filha dela olhou e disse, mãe, eu não sou pastora, a pastora é a senhora. Eu estava apenas brincando, né? Então, irmãos, pensa bem. Deus dá dom para a pessoa louvar. O jovem, ele vai ensaiar os hinos da igreja, mas ele vai ouvir música. E ele vai ver que o timbre dele, a voz dele também combina com aquilo ali. E ele vai também cantar aquilo ali. Se a gente chegar e falar, ó, você vai para o inferno, ele já vai ficar assim, eu acho que eu estou mais para o mundo, não, eu vou envergonhar minha mãe, vou envergonhar meu pai. O melhor mesmo é eu sair para não envergonhar. Agora, se você falar assim, olha, ficou muito bonita essa música na sua voz. Você tem uma voz muito bonita, foi Deus que te deu. Olha, parecia. Eu acho que vai combinar também. E assim a gente vai trabalhando com os jovens. Eu falo isso porque eu passo por isso, né? Você sabe que a minha filha louva. E às vezes ela canta o meu olho e fala, realmente, ficou bonito. Né? Aí eu fico caçando na internet uma levita que também tem uma voz parecida com aquela quando eu falo assim, olha, mas essa aqui na sua voz vai ficar perfeita. Então nós temos que ter empenho para ajudar os jovens a levar eles a Jesus, né? Sem ficar olhando para essas coisas, para essas coisinhas. Essas coisinhas, irmãos, a palavra liberta. A própria palavra liberta. Então nós temos que deixar a palavra de Deus libertar os jovens e fazer com que seja prazeroso eles estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Alguém quer finalizar? Não. Tá. Só complementando rapidinho o que a pastora falou, eu tenho um filho de um pastor amigo meu, que o cara aqui com a gente aqui, e começa a cantar, e começa a improvisar, e vai, e eu fico olhando e falo, pai, da onde vem tanta? Então, assim, aparece um cantor, tem um cantor aí, inclusive, ele vai dar uma entrevista para mim lá na rádio, que ele disse para mim, pastor, eu tive que parar de congregar uma época, de ir para a igreja, porque o povo não aceitava um cantor de rap na igreja, porque era coisa do diabo, sabe? Então, assim, pastor, eu gosto do boné de abarreta, né? Eu tenho minhas tatuagens que desde quando eu vim do mundo eu tinha. Então, a primeira tecla, nós ficamos tentando, nós nos achamos o secretário particular de Deus, de achar o que ele gosta e o que ele não gosta. E sexualidade é um assunto sério para falar, né? Tem que falar. Você tem que sentar com jovens, tem que sentar pastor, líder de jovens, tem que falar sem tabu, né? Eu sempre preguei para conferência de jovens, em retiro onde tinha jovem, eu levava os homens para um lado e eu falava com eles assim, linguagem de homem. Falou, velho, é assim, assim, se os caras ficavam assim, mas pode falar isso, pastor? Falou, ué, por que eu não posso falar? Então, gente, o Evangelho de Cristo, ele engloba, eu volto a frisar o que o pastor Patrício disse, Deus, ele jamais vai concordar com o seu pecado, com você, pecador, e automaticamente te libertar para que você se torne uma nova criatura. Mas não é a igreja que vai fazer, não é teu líder, não é teu pastor e nem você. É Deus através de convivência. Por isso é importante que você viva e conviva e se relacione com Deus, porque Ele sim pode te dar mudança de verdade. Amém. A cadeira quase quebrou. Pessoal,